Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que prestigia o nosso canal, que está aí com a gente, fica aqui nosso agradecimento, né? Para você que está chegando, curtiu alguma das nossas boas histórias, gostou, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal também, né? Bom, 2024 chegou, né? E com ele estamos aí, a gente está aí, né? Voltamos com mais boas novas histórias, né? Então a primeira boa história deste ano, né, que nos foi enviada, chama O Profeta do Dedo Verde, né? E ela começa assim: havia uma cidade governada por um rei bélico, né? Um rei bélico é um rei que gosta de guerra, né? Acostumado a saquear a cidade vizinha sempre que a fome batia na porta do seu reino. O rei tinha a guerra como companheira e empolgava os jovens de seu reino, apelando para a vaidade e o orgulho deles, a entrarem para o exército em vez de comerciarem ou pelejarem no cultivo da terra, né? A cidade era cercada por um muro alto, sempre vigiado por soldados armados até os dentes e armas capazes de fazer frente a qualquer inimigo, por mais belicoso que fosse seu exército. O comandante do exército do rei se chamava Tishá. Ele era um homem de enorme inteligência estratégica e habilidade na guerra sem igual. Cruel e frio, Tishá tinha como objetivo de vida cumprir fielmente as ordens do rei. A cidade vizinha, né, a cidade governada pelo rei bélico, né, era governada pela partilha e recebia de braços abertos todo aquele, né, que desejava partilhar seus dons em favor da coletividade. Então nós tínhamos uma cidade bélica, cercada por muros, armada até os dentes, e a vizinha era uma cidade que não tinha muro nenhum e governada pelo desejo de partilhar. E ela abraçava todo mundo que chegava, né, desejoso de partilhar os seus dons com a coletividade, né? Sempre que o exército do reino bélico marchava até lá para saqueá-la em nome da fome, o exército feroz matava quem aparecia na frente e tomava para si o que aparecia pela frente também. Na última invasão, entretanto, Tishá se deparou com o rei mágico da cidade invadida tentando fugir, né? A cidade da partilha era governada por um rei mágico, né? Coisa interessante, né? Porque a partilha é muito mágico, né? Quando a gente pensa, né, partilha, a gente sempre lembra lá do milagre da multiplicação do pão e do peixe feito por Jesus, né? E Jesus estimulou que cada um desse um pouco. E cada um dando um pouco que tinha, acabou o pouco dando para matar a fome de todo mundo e ainda sobrou, né? Então a partilha, né, ela tem como base a boa vontade, né? A partilha não quer tomar nada de ninguém, né? Ela quer encher a barriga de todos e ainda quer que sobre no final, né, para poder continuar essa sobra sendo partilhada, né? Então, na última invasão, entretanto, Tishá se deparou com o rei mágico da cidade invadida tentando fugir, né? O rei pediu a Tishá que ele poupasse a vida e, em troca, ele daria a Tishá a pequena caixa do segredo e diria a ele como abri-la para que ele pudesse ensinar o rei da cidade bélica a fazer o mesmo. Porém, Tishá sabia que se matasse o rei mágico, o rei bélico o recompensaria com a glória. Tishá, então, muito espertamente, disse ao rei mágico que queria poupá-lo se o rei mostrasse ao comandante como abrir a caixa. Confiante que o comandante iria poupá-lo, o rei cumpriu com a parte dele do acordo, e além, mostrando a Tishá como criar uma nova senha se a caixa fosse aberta. Mas Tishá não quis nem saber e deu fim ao rei da cidade invadida. E quando voltou à sua cidade, foi recebido pelo rei da cidade bélica com toda a glória que esperava. Então tinha a pequena caixa do segredo, né? Ela é muito interessante. Você tinha que ter um segredo para abri-la, né? Uma vez que ela foi aberta com aquele segredo, né, o dono da caixa tinha como gerar um novo segredo, né, e fechá-la. Cada vez que ela fosse aberta, né, a mágica da caixa estava em que não era o mesmo segredo que ia voltar a abri-la, mas um outro segredo que seria inventado pelo dono da caixa, né?
Pois é, né? O tempo passou e a fome voltou a bater na porta do reino bélico. O rei chamou Tishá e mandou que o comandante levasse o exército até as portas do reino vizinho e o saqueasse. Mas quando Tishá chegou com milhares de homens e armas diante da cidade, não havia ninguém nela, a não ser um profeta de nome Pecaias. Onde estão todos, Pecaias? Todos estão aqui, Tishá, à sua volta. À minha volta está o meu exército e você, não vejo mais ninguém. Quero saber o que foi feito com o povo da sua cidade. Todos morreram e reencarnaram na sua cidade. E hoje, os espíritos que habitavam os homens, que cooperavam entre si para viver a paz, devido à violência com que foram retirados de seus corpos, quando da invasão que pôs fim às suas vidas na carne, decidiram animar os corpos dos seus soldados. Em vez de trabalharem na terra ou comerciarem, saqueiam o vizinho e tomam para si o que não fizeram por merecer, iludidos que a maior força é a das armas. Vocês entenderam? Né? De tanto ir no vizinho e matar, né, os moradores da cidade vizinha, e os moradores de tanto morrer violentamente, falam, não, chega, nós vamos mudar para a cidade bélica e vamos ser soldados, porque assim a gente é que vai saquear a cidade vizinha e não vai sofrer com o saque. Né? Tishá pegou a espada e apontou para Picaias. Havia fogo nos olhos do comandante. Minha espada vai tomar-lhe a vida e você não tem como evitar. Portanto, a maior força aqui é da minha arma. Picaias sorriu um pequeno sorriso. Engana-se, comandante. A maior força aqui é a fome. Ouço o barulho dos estômagos vazios dos seus corajosos soldados e não demorará que eles deixem para lá suas armas por não ter forças para sustentá-las. Vou matá-lo então, maldito, e procurar outra cidade para saquear. Será que os homens não morrerão de fome antes disso? Ou se dispersarão diante das dificuldades do caminho? Tishá não era bobo e sabia que o profeta estava falando a verdade. E sabia também que a glória que lhe foi dada pelo rei não enche a barriga de ninguém. Me dê, profeta, um bom motivo para deixá-lo vivo. O profeta mostrou o dedinho. Eu tenho o dedo verde. Tudo que eu planto dá em quantidade. Porém, se quiser que a fome não mate o seu exército e transforme sua cidade em um cemitério, preciso que me ajude a convencer os seus soldados a trocarem suas armas pelas ferramentas usadas no trabalho na terra. Diga a eles que a arma mais eficaz para se vencer a fome, um inimigo que não usa espada, que mata de fora para dentro, cessando a vida ao transpassar o coração, mas que mesmo assim mata lentamente de dentro para fora, devorando o homem por dentro, numa agonia perversa, é o trabalho, a partilha e a fé. Tishá guardou a espada na bainha sob o olhar de Picaias. Não há como fazer soldados se tornarem lavradores. Já lhe disse, comandante, que eles eram lavradores e comerciantes na vida passada, mortos violentamente, que se sentiram constrangidos a retornarem nesta vida como soldados, para não terem de morrer do mesmo jeito que na vida anterior. Entretanto, desconhecendo que morrer de fome é pior do que pela espada. Tishá só tinha fé em suas armas, portanto, ele não acreditava em profetas. Consciente que a maioria de seus soldados ia preferir morrer de fome que trocar a espada pela charrua, o que significaria desistir assim de seguir o poderoso comandante, abdicando da glória, para caminhar atrás de um velho tolo como Picaias, Tishá reuniu seus soldados e disse a eles que iria atrás de uma cidade para saquear, mas que poderia perecer de fome no caminho, ou que se chegasse a algum lugar, de tão fraco pela fome, não seria ameaça para ninguém e terminaria sendo facilmente derrotado, mesmo tendo a espada, pois faltaria-lhe força para erguê-la. O grande comandante também disse que não havia vergonha em quem resolvesse voltar e trabalhar na terra, e que Picaias sabia do trabalho da terra, assim como eles sabiam do trabalho da guerra. Né? Tishá sabia que, como ele era a maior referência para aqueles soldados, ele não poderia simplesmente deixar de ser soldado, o soldado que era, pois outro poderia aparecer entre eles e dizer que Tishá havia perdido a coragem e, sob esse pretexto, prendê-lo e matá-lo, roubando-lhe a liderança
e assim sua glória terá sido perdida. Conforme imaginara, a grande maioria seguiu atrás dele, e alguns voltaram para a cidade ibérica levando Picaias como a maior esperança. O rei, a princípio, virou a cara para o profeta. O que quer, profeta? Picaias, assim como todo mundo, reverenciou o rei, inclinando a cabeça para a frente. Oh, grande rei, né? Seu comandante me enviou para salvá-lo. O rei deu uma gargalhada. Que loucura! É a sua que o leva a pensar que pode fazer um favor para mim, sendo você um miserável e eu um rei poderoso. Todos sabem que a fome é um rei muito maior que qualquer rei. E eu sei como matar a fome do rei, matando a fome do povo. O rei pensou um pouquinho, né? Eu poderia mandar prendê-lo, açoitá-lo e jogá-lo na masmorra do castelo pelo seu atrevimento. Porém, se é verdade que meu comandante o enviou e ele nunca me faltou, não tenho motivos para duvidar que ele sabe o que está fazendo. O rei sabia que Tixá havia orientado os soldados que retornaram a obedecerem ao profeta, sob a pena de todo o povo morrer de fome. Por isso, o rei não se recusou em atender Picaias, quando o profeta pediu para falar com o rei. Contudo, o rei ainda tinha esperanças que Tixá voltasse vitorioso da campanha em busca de novas conquistas e que as coisas ficassem como sempre haviam sido, quando então o rei poderia matar o profeta. Com a ajuda do profeta do dedo verde, o solo despertou, dando pão para todos que tinham fome. Vencido o maior inimigo, a fome, o rei quis se aproveitar da situação para se promover aos olhos do povo e refazer o exército, pois assim recuperaria seu poder e poderia se livrar de Picaias. Porém, como o profeta não era bobo, ele foi ter com o rei. O que quer, Picaias? Trago notícias de Tixá. O rei abriu um sorriso cínico. Não estou sabendo que meu comandante tenha voltado. Senhor rei, seu comandante e seu exército foi derrotado pela fome. Uma gargalhada encheu o salão real. É o que gostaria que acontecesse, não é, profeta de minha tigela? Posso provar o que digo, seu rei. E como fará isso, se segundo está me dizendo, Tixá está morto, sendo que os mortos não falam? O rei está enganado. O corpo morre, mas o espírito não morre. Vai me dizer que, além de ter o dedo verde, também fala com os espíritos dos mortos? O rei levou a mão ao queixo. Mesmo que falasse, como sabe que se trata do meu comandante e não de um outro espírito qualquer? E mesmo que seja o espírito dele, por que Tixá revelaria o inimigo que ameaça o meu reinado, que Tixá jurou defender até a morte, que foi derrotado? Se conheço meu comandante, mesmo morto, sendo um espírito, ele nunca ia confessar a derrota para não facilitar a vida daquele que deseja usurpar o trono de seu rei. Muito pelo contrário, ele diria a você, profeta enganador, que está vindo correndo a caminho para me salvar dos seus olhos gulosos, Picaias. Satisfeito, o rei se sentou, colocou as mãos sobre os braços do trono e encarou o profeta de um jeito frio e desafiador. Tixá me disse como abrir a pequena caixa do segredo. Opa, o sorriso do rei se desfez. Tixá também me disse que só ele e o rei sabem o segredo da caixa. O rei viu naquela situação a oportunidade de desacreditar o profeta e matá-lo. O que me diz é muito grave, Picaias. Não nego que ajudou o povo a se relembrar de como se cuida da terra, mas não sei como descobriu que eu e Tixá partilhamos de um segredo. Sei, contudo, que não sabe que segredo é esse, e quero que todo o povo saiba que você não passa de um embuste. Por isso vou propor um desafio ao povo. Vou dar 100 moedas de ouro para quem abrir a caixa. E quando for a sua vez de tentar, se não conseguir abri-la, vai pagar a sua falta com a vida. Pois mandarei que o pendurem numa forca no meio da praça em que acontecerá o desafio, por ser um grande mentiroso e enganador. Mandou o rei que o povo fosse avisado que o espírito de Tixá se manifestaria ao abrir a pequena caixa do segredo. Todo o povo experimentou abrir a caixa, mas ninguém conseguiu. Quando então chegou a vez do profeta, que abriu a caixa.
e depois disse ao povo o que havia dito ao rei, que foi o espírito do grande comandante quem havia lhe revelado o segredo da caixa. E todos acreditaram, mesmo o incrédulo rei. Perdidas as esperanças quanto ao retorno do seu exército invencível, que parecia ter desaparecido da face da terra, o rei acabou deposto depois do sucesso do profeta, que despertou o solo e fez com que desse pão para todos os que tinham fome. Pouco antes do rei morrer, ele chamou o profeta. Não consigo entender até hoje como soube o segredo da pequena caixa de segredos, se depois que eu a fechei na presença de Tixá e ele se foi, eu abri de novo e gerei uma nova senha, um novo segredo. Fiz a mesma coisa quando me disse que sabia qual era o segredo. E tornei a fazê-lo inúmeras vezes, gerando inúmeros segredos, até o momento em que entreguei a caixa a você, para que abrisse. Para que pudesse saber qual era o segredo, precisaria estar ao meu lado quando eu elaborei, instantes antes da prova. Mas não me lembro de você por perto. Teria sido um dos seus que invadiu o meu gabinete e testemunhou a criação do segredo que o entregou a você? Picaio sorriu um pequeno sorriso. O rei não está de todo errado. De fato, não foi o espírito de Tixá que me revelou o segredo, pelos motivos que o rei elencou outro dia quando conversamos a respeito. Contudo, o rei se esquece de um outro espírito que tem o maior interesse em recuperar o trono que perdeu, e que desde que perdeu a vida corpórea pelas mãos do seu comandante, vive dentro da caixa e sabe dela todos os segredos. O rei arregalou os olhos e suas palavras foram: "Oh, meu Deus, o rei mágico!" Com a morte do rei, morreu também seu reino bélico. A cidade então foi abandonada e o povo se mudou para a cidade vizinha, que não tinha muros, e todo aquele que chegava à cidade era convidado para partilhar os seus dons com a coletividade. Como todos os processos de crescimento espiritual se repetem, a cidade do reino do rei bélico voltou a ser ocupada por um rei e um exército, e sempre que a fome batia por lá, ela invadia a cidade vizinha, até que um dia o exército e seu comandante terrível descobriram que ninguém mais morava lá, na cidade vizinha, a não ser um profeta. O comandante chamou pelo profeta, que veio cercado de soldados ter com ele. Como se chama profeta? Tenho o mesmo nome e o mesmo espírito do meu avô. Chamo-me Tixá. Irritado, o comandante queria respostas e falava com Tixá aos berros, para que seus liderados soubessem de sua força moral. Meu nome é Galopeu. Onde está o povo? Tixá sorriu. Para que o povo encerrasse seu ciclo de vida nessa dimensão pesada, onde vigora a dor e a morte, fazendo por merecer viver em uma outra em que o corpo é tão leve que mal toca o chão quando anda, era preciso um ato coletivo de total entrega. Então os moradores da cidade abriram os silos e despejaram nas ruas tudo que plantaram e colheram, para que vocês possam pegar e matar a fome de seus corpos. O comandante riu e fez um gesto para que seus soldados pegassem o que conseguissem pegar, do que foi deixado pelo povo que havia transcendido para outra dimensão, segundo Tixá. Se é assim do jeito que diz, o que você está fazendo aí, Tixá? Não devia ter ido para o céu junto com os outros? Muito sério, Tixá encarou o comandante. Estou aqui para que saibam que, como seus vizinhos se foram, será necessário que aprendam a plantar, se desejam comer, ou então buscarem novos vizinhos de que possam dispor, o que pode ser muito mais difícil. Como sou o que mais devia à vida, decidi ficar para ensiná-los o caminho, a fim de não sofrerem com o que eu sofri. Ora, pelo que eu ouvi, seu avô foi um grande comandante. Meu avô acreditava na força das armas e na guerra como forma de obter a glória. Porém, ele morreu miseravelmente abatido pela fome quando procurava um vizinho que pudesse assaltar. O grande problema era que os vizinhos assaltados e mortos voltaram à carne como seus soldados, e não havia mais quem plantasse e colhesse, só havia quem matasse e roubasse. O comandante pensou um pouco. Deveria matá-lo por sua insolência. Tomará o meu lugar de qualquer jeito, pois somos todos constrangidos à reparação de nossos pecados pela nossa consciência doída, acabando por trabalhar pela vida com um empenho muito maior do que quando trabalhávamos pela morte. Galopeu parecia não compreender o que Tixá queria dizer, o que obrigou Tixá a ser mais claro. Mate-me, pois assim terei feito por merecer me unir àqueles que cumpriram o ciclo e se foram. No entanto, se não me matar,
possa ensinar seus soldados a cultivarem a terra, e quando o alimento deixado pelo povo da cidade acabar, terá de onde obter mais, poupando o seu povo do sofrimento causado pela fome. Sem vizinhos capazes de ameaçá-los, tendo tomado os favores de Tishá, constrangidos pela fome quando o alimento saqueado acabou, os moradores da cidade ibérica se viram obrigados a trocar as armas pelas ferramentas usadas na lavoura e mudar para a cidade abandonada, abandonando a cidade murada, onde deixaram para trás a belicosidade. E um novo ciclo começou, e quando Galopeu tomou para si a função de profeta do dedo verde, ele compreendeu o que Tishá havia profetizado para a vida dele. E aí? Gostaram da história? Ótima história, na verdade. É uma história que fala da causa e efeito, fala dos ciclos, né, que se repetem. Né? Hoje eu estou aqui diante de um camarada que me maltrata, né, mas a lei de causa e efeito vai cobrar dele esse maltrato que ele me fez. Né? E arrependido, né, ele vai acabar se submetendo ao maltrato de um outro, né? Nós vamos trocar de lugar. E eu que aceitei os maltratos sem revidar, né, sabendo como é que funciona a coisa, né, vou dar um passo a mais rumo à transcendência. Né? Vou fazer, né, dar um passo a mais no sentido de merecer viver numa dimensão onde criaturas que não querem nada de fazer mal para ninguém vivem. Né? Criaturas que compartilham. Né? Não tinha duas cidades? A cidade bélica, com rei, exército. É a cidade do mundo, né? Aqui um quer tomar as coisas do outro, né? Ninguém quer ir para a terra, trabalhar, né? Isso dá trabalho, né? É mais fácil lá assaltar, matar, roubar, né? Mas, o que acontece, né? O pessoal da cidade ibérica vai, assalta a cidade que compartilha, até que um dia chega lá, não tem ninguém, só um profeta. A única pessoa que fala, olha, morreu todo mundo. Né? E os espíritos dos mortos, por terem sido mortos violentamente, estarem traumatizados, quando reencarnaram, decidiram reencarnar na cidade bélica. E hoje são todos soldados. Então há um desequilíbrio. Tem um soldado adoidado e não tem ninguém para plantar. Né? E durante a história a gente fala que o maior que qualquer rei é a fome. Né? A fome que reina, ela é que domina. A fome é que é a motivadora de todas as guerras. Né? Ela é a mãe da ganância, da miséria. Né? E a partilha, né, é a grande inimiga da fome. Né? Na história faz a gente lembrar, que eu comentei, quando Jesus, né, pediu um pouquinho de cada um, né, vamos juntar o que temos e vamos partilhar. Deu para todo mundo e ainda sobrou. Né? Então, quando a solidariedade, a vontade de partilhar, quando a gente consegue viver pelos olhos do outro, quando a gente consegue ter empatia pelo nosso irmão, ver pelos olhos dele, né, sentir as necessidades, né, e a gente resolve deixar a ganância de lado, né? A gente prefere ter uma vida mais humilde, mas em compensação mais feliz, porque as pessoas ao nosso lado estão felizes. Aí é o caminho. Né? Eu, quando era aluno, né, tempo de faculdade, um professor nosso levantou essa questão. Né? É impossível você ser feliz dentro de casa, né, uma mansão, um pratão de comida enorme, né, sobremesas, bebidas, e o camarada passando fome batendo na sua porta. É impossível, impossível. Não tem como. A gente está aqui nesse mundo para melhorar o mundo, né? Para fazer com que chegue mais rápido o tempo em que todos teremos o suficiente para viver. Né? Não há mal nenhum em a pessoa ser rica, ter fortuna, né? Ter ganho herança, então ser uma pessoa fantástica na hora de trabalhar e ganhar muito dinheiro, não tem problema nenhum. O problema está na miséria do espírito, né? Porque quer tudo para ele e nada para os outros. Então a cidade da guerra é isso aí. Né? Vou lá, meu vizinho, vou bater nele, vou roubar ele, vou matar ele, vou mostrar o meu poder. Né?
Até que o dia chega lá, um vizinho tinha morrido, né? Não tinha ninguém para trabalhar para o soldado. E aí o soldado ficou com as suas armas e com a barriga vazia, né? Então esse é um problema sério, né? A gente tem que botar na cabeça que o destino da humanidade está nas nossas mãos, né? Se a gente mudar, né, a maneira de pensar, o mundo vai mudar também, né? Se a gente, em vez de querer tomar as coisas dos outros, a gente querer trabalhar para conseguir as nossas coisas, né? E partilhar o que temos, aí o mundo vai ficar muito melhor, não tenha dúvida. Aí será o fim da guerra, o fim da fome, o fim da miséria, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira história de 2024, né? É um apelo dos bons espíritos ao homem desse tempo que está aí, né? Tempo de tanta violência, de tanta guerra, né? Tantos golpes, tanta miséria, mas que pode mudar, né? A partir da gente. Ok? Fique com Deus e até a próxima boa história.